Olá, meus amigos, boa noite. São exatamente 19 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Me encontro neste momento no nosso gabinete aqui em Brasília e daqui a pouquinho, 19h30, nós temos um encontro marcado com o Major Dequex, o nosso convidado de hoje, para nós discutirmos a respeito de esquizofrenia, principalmente relacionado aí à atuação da esquerda no Brasil. Ele vai falar um pouco a respeito do livro que foi publicado e a respeito de toda essa confusão que está sendo propagada, principalmente no ambiente escolar. Então eu queria dar boas-vindas ao nosso amigo Adalto Cruz, de Coité, na Bahia, Jorginho Alves, satisfação, Iago Teixeira, temos aqui o Fred Muniz, Érica da Paz, que acabou de entrar, Ricardinho 2024, de Jacobina, Bahia, Paulo de Donato, satisfação, Clarice, Dimitrios Oliveira, Andrade Junicélio, Jaqueline Menezes, Ana 24081, de Sobradinho, Bahia, Igor Mandacaru, de Salvador, Bahia, Brasil, Bruno Borba, bem-vindo, meu amigo, satisfação tê-lo aqui na nossa rede, César Roberto Flores também. Bom, muita gente aqui entrando nessa live. Iago Teixeira, vamos movimentar aqui a Bahia contra o aborto. Perfeito. Luiz Eduardo Magalhães, Mada Neves Oliveira, Gustavo 70. Bom, meus amigos, antes de iniciarmos a nossa live, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu aqui hoje em Brasília. Nós tivemos uma coletiva de imprensa por volta de 14 horas, onde nós relatamos os resultados da nossa comissão parlamentar de inquérito que visou apurar as invasões a propriedades rurais na Bahia e no Brasil. Nós relatamos as dificuldades que foram a nossa caminhada, as dificuldades que nós enfrentamos para tentar entregar esse relatório, que foi extremamente conciso. Nos foi dado apenas 4 meses, tivemos menos de 4 meses, tivemos aí quase um mês entre feriados, entre suspensão das atividades na comissão para a votação, manobras essas que foram feitas pela presidência da casa, que de forma articulada com o governo tentou dificultar o bom andamento das comissões, a retirada de parlamentares que estavam atuando de uma forma bastante técnica, bastante profissional, para apresentar, obviamente, resultados, e estavam votando, inclusive, a favor de visitas externas, quebra de sigilo bancário, solicitação de documentos, convite ou convocações de determinadas pessoas para vir aqui em Brasília relatar as experiências dentro dos assentamentos. Enfim, nós fizemos uma série de atividades, mesmo com toda essa tramóia, toda essa tentativa do governo federal em dificultar a nossa atuação. Então, aquilo que nos foi dado, nós soubemos trabalhamos da forma como nós pudemos e conseguimos apresentar um relatório indicando nomes de pessoas envolvidas no movimento, como lideranças que haviam praticado crimes como extorsão, ameaça, invasão à propriedade rural, esbulho possessório, tortura, enfim, destruição ao patrimônio, crimes ambientais, crimes eleitorais. Então levantamos uma série de informações, não pudemos fazer constar tudo no relatório, porque nós tínhamos que, obviamente, ter a aprovação da maioria dos membros da comissão, e como vários membros foram retirados
por partidos que passaram a ser aliados do governo. Então nós não tínhamos mais a maioria na comissão para poder incluir essas investigações, essas provas no rol do nosso relatório. Mas juntamos tudo isso e vamos encaminhar pessoalmente para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, encaminhando todas essas denúncias, todas essas informações, para que as autoridades competentes possam dar seguimento a estas investigações. Então, estou aguardando aqui o nosso convidado entrar. Deixa eu só... Já avisei aqui que estamos já aguardando a entrada. Kátia Matiotti, seja muito bem-vinda também aqui. Enquanto o nosso convidado não entra, eu vou interagindo aqui um pouquinho com o público que está entrando. Glauber F. Melo, acabaram com os CACs. Glauber, eu penso que esse decreto poderia vir muito pior. Eu entendo que nós conquistamos, mesmo com esse decreto, algumas possibilidades de separar o joio do trigo. Nós, antes desse decreto, é bem verdade, pouquíssimos atiradores, pouquíssimas pessoas que se declaravam como atiradores frequentavam os clubes, especialmente para a prática do tiro desportivo. Eu falo campeonatos, competições, sejam no ambiente do clube, sejam na esfera estadual, interclubes ou até mesmo competições a nível nacional. Então, nós precisamos de fato separar o joio do trigo. Nós sabemos que de fato muitas pessoas no Brasil inteiro passaram a frequentar os clubes na tentativa de fato obter o registro, o CR, como atirador, mas não desenvolviam as suas atividades como atirador desportista. Grande parte deles, nós sabemos, apenas obteve todo esse processo, participou de todo esse processo apenas para o fim de obter a arma de fogo e aproveitar as lacunas que permitiam o deslocamento interclubes, sem limitação de dia, horário, roteiro, itinerário. Então, muitos se aproveitavam, obviamente, desta condição para poder transitar portando a arma de fogo. Óbvio, sou a favor, sim, do armamento civil, sou a favor de que pessoas de bem, após o devido processo, possam, sim, ter direito de portar sua arma de fogo, poder fazer os seus cursos, os seus treinamentos, poder defender a si próprio e a terceiros, mas nós temos que criar um caminho específico. Existe a diferença do tiro de defesa, do tiro relacionado ao esporte. Então, na medida em que você obter um registro como atirador desportivo, você tem que fazer jus a esse título. Não pode você simplesmente obter o registro, o CR, como atirador desportivo, não frequentar o clube e não participar dos campeonatos, não participar das competições, das atividades que são realizadas dentro dos clubes. Então, me perdoe, mas eu entendo que esse decreto, especificamente, que veio regulamentar essa questão dos CACs, veio de fato a dar um freio, veio dar vamos dizer assim, uma organização nesse espaço, e hoje é notório
que em todos os clubes que eu tenho ido, que eu tenho frequentado, todos os clubes, todos os proprietários de clubes e os próprios atiradores profissionais que frequentam os clubes, que estão efetivamente dando seguimento às suas atividades desportivas, são unânimes em dizer que nunca antes tantos atiradores passaram a frequentar os clubes. Então, obviamente, o decreto impôs uma série de frequências ao clube, uma frequência maior do que outrora, e, obviamente, a participação concreta, a participação efetiva em competições, sejam elas competições internas, sejam elas competições interclubes, estaduais ou a nível nacional e internacional. Então, os clubes estão fazendo a sua parte, estão desenvolvendo aí uma série de cronogramas para permitir que aquele que de fato é um atirador desportista, que de fato frequenta o clube para a prática do tiro desportivo, chamado tiro olímpico, que eles tenham autonomia de manhã, de tarde ou à noite e até final de semana possam frequentar os clubes e possam obter a sua habitualidade, comprovando a efetiva participação como atirador desportivo. Então, eu acho que ele poderia ter vindo muito pior, esse decreto. Nós brigamos muito, trabalhamos no grupo de trabalho para permitir que o mínimo de dano fosse causado dentro desse aspecto, mas é bem verdade que todo esse trabalho nosso, todo esse esforço da comissão e da frente parlamentar que representa os CACs, fez um trabalho hercúleo, muito difícil, muito complicado, e tanto sim que 99%, 99,6% dos atiradores de todo o Brasil fizeram o recadastramento, fizeram todo o procedimento de forma legal e hoje estão respaldados para atuar como atiradores desportistas. Então, cabe a nós, como sempre fizemos, frequentar os clubes, participar de campeonatos, manter a nossa habitualidade em dia. Todos esses que assim o fizerem, que assim procederem, estarão cobertos para a prática do tiro desportivo. Claro que no decorrer do tempo a gente vai tentar revogar algumas restrições que hoje estão estabelecidas, como a questão do porte de trânsito, né? Não há lógica você transportar o seu armamento desmuniciado sem estar em condições para reagir, para proteger o seu acervo. Mas eu acredito que com o tempo, com responsabilidade, com a maior participação das competições, a maior divulgação destes torneios, isso fará com que naturalmente, com o tempo e com as informações que nós temos sobre a participação mínima de atiradores na prática de crimes, né? Vejam que na Bahia mais de 30 mil armas foram apreendidas nos últimos 5 anos e nenhuma delas são armas de origem legal. Nenhuma destas armas foram compradas em lojas. Então, isso prova e comprova que, de fato, não são as armas legais, sejam de CACs, sejam de pessoas de bem que passaram pelo processo, as responsáveis pela criminalidade, pelo aumento da criminalidade, não somente na Bahia, mas em todo o Brasil. E grande parte dos estados apresentam de forma sistemática esses mesmos índices de menos de 0,1% do total de CACs envolvidos na prática de crimes. Então isso só corrobora, só fortalece, dá mais substância para a nossa categoria. Vamos trabalhar para a gente minimizar esses impactos, minorar essas dificuldades, mas eu acho que neste momento ele realmente tem servido para que a gente possa dar uma regulada nessa atividade. Vamos ver se o nosso amigo Dequex já está na linha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar adicioná-lo. Dequex. Valeu, Marco Aurélio 3 Oficial. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Natan Gesteiro Oficial. Vamos treinar lá no Clube Baiano de Tiro. Te espero lá, tamo junto. Isso aí, Natan. Alexandre Carvalho, Arpia. Salve, comando.
Satisfação, meu amigo. Edna Souza. Satisfação, Edna. Seja bem-vinda. Caio BP também, seja bem-vindo. Dequex não está conseguindo entrar aqui. Bom, meus amigos, enquanto ele não entra, deixa eu falar mais um pouquinho sobre a nossa rotina no dia de hoje. Hoje, cerca de 22 frentes parlamentares se mobilizaram para fazer o que nós chamamos aqui de obstrução. Nesse momento, inclusive, está havendo votação de alguns projetos que estão sendo discutidos lá no plenário. E nós, em acordo com o bloco de oposição, o bloco de minoria, e juntamente com outras 22 frentes parlamentares, fizemos aqui um acordo para não facilitar a vida do governo, não participar de votações, não participar das comissões, não dar quórum nas comissões, não dar presença. Obviamente, estou recebendo aqui informação que o Dequex não consegue entrar na live. Deve estar tendo algum problema lá na rede dele. Estranho. Então, nós iniciamos aí a nossa obstrução. Por que essa obstrução? Por conta das várias interferências do STF em pautas que são de responsabilidade, de competência da Câmara dos Deputados e, obviamente, do Senado Federal. Então, temos aí temas como aborto, temos aí o tema como marco temporal, imposto sindical, a questão também relacionado às relações homoafetivas, uma série de outros temas que estão sendo debatidas aqui na casa, ou que já foram debatidas, que já foram aprovadas, a exemplo do marco temporal e do imposto sindical. E o STF, na sua sanha em querer se tornar aí um poder moderador, revisando os atos do Congresso Nacional, decidiu interferir nestas decisões. Então, a casa, todo o parlamento, se sentiu afrontado, desrespeitado, estão cobrando dos presidentes da Câmara e do Senado posicionamento para não permitir que o STF continue rasgando a Constituição, reinterpretando a Constituição e metendo o dedo naquilo que não lhe compete. Então, esse é um movimento legítimo, é um movimento de busca do respeito, da independência dos poderes constitucionais. De forma alguma, um atentado à democracia, um atentado às instituições democráticas, muito menos uma tentativa de fechar o Congresso, o STF, de impeachment, né, os membros do STF, nada a ver. O que estamos exigindo é apenas o respeito àquilo que a Constituição Federal diz. A independência dos poderes que devem atuar de forma harmônica, mas independentes. Um não pode, não deve interferir no outro. Então, cada competência ela é definida na Constituição, bem como seus limites da atuação, para que a gente venha, obviamente, a ter uma atuação de forma a não entrar na seara do outro.
Vamos ver aqui. Mais uma vez, vou tentar aqui chamar o nosso amigo. Pronto. Bem-vindo, autoridade. Minha continência regulamentar. Seja bem-vindo. Ô, boa noite, grande deputado, capitão Alden. Satisfação estar aqui com o amigo nessa live. Satisfação aqui toda minha, toda nossa. Bom, comandante, eu vou fazer uma apresentação rápida de Vossa Excelência, para que as pessoas possam saber o tema de hoje e do que é que nós iremos tratar aqui. Bom, meus amigos, estamos falando agora, nesse momento, ao vivo, para toda a Bahia, todo o Brasil, com o professor doutor Dequex Araújo Silva Júnior, meu eterno professor. Tive a satisfação de tê-lo como mestre na Academia de Polícia Militar e em outras oportunidades nos cursos, tanto institucionais quanto fora deles. O doutor Dequex é professor do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, professor do curso de especialização em segurança pública, também atuou como professor do curso de especialização em gestão estratégica em segurança pública, professor do mestrado em segurança pública, justiça e cidadania, e professor da Faculdade Dom Pedro I, pesquisador da linha Pensamento Socio-Normativo em Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, pesquisador da linha Política de Segurança Pública, do mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Tem algumas obras publicadas, dentre elas, nós destacamos aqui um livro que será tema, inclusive, da nossa live de hoje, Imaginação Esquizofrênica, a Insanidade Contemporânea. Ele se encontra, inclusive, na descrição, na nossa biografia, no nosso link do Instagram, para aqueles que tenham, eventualmente, interesse em adquirir esse livro. Está disponível para compra no link que está lá na nossa biografia. E esse livro é extremamente oportuno, extremamente interessante, principalmente no cenário atual que estamos enfrentando, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, com o avanço da esquerda, especialmente na América Latina. Nós temos tido aí exemplos concretos do quanto de dor e sofrimento psicológico, físico, pode ser causado por algumas ideias, por algumas formas de doutrinação. Então, é sobre isso que a gente vem tratar aqui no dia de hoje. Então, seja muito bem-vindo, professor Dequex. O senhor vai ter aí à disposição mais ou menos 30 minutos. Eu acho que eu comecei a live um pouquinho mais cedo, me parece que até uma hora a live deu praticamente. Então, nós temos aí mais ou menos 30, 35 minutos de live. Então, a fala é sua, senhor Dequex. Ok, meu nobre deputado. Mais uma vez, reitero aqui a minha satisfação em estar presente aqui com Vossa Excelência. Eu parabenizo, né, pela atividade exercida no Congresso, muito atuante, venho acompanhando Vossa Excelência nas comissões, né, do MST, da Segurança Pública, Educação e tantas outras, sempre combativo e mostrando justamente a vossa personalidade, né, que já conhecemos desde aluno oficial, passando pelo oficialato, né, sempre preocupado com a questão da formação, né, desenvolver uma pesquisa de tatuagens, né, mostrando a questão simbólica dessas tatuagens no que se refere à questão do crime organizado, né, e
para mim é uma honra estar aqui com um amigo, fazendo essa live e tendo a oportunidade de apresentar, né, nossa obra, lançada recentemente pela editora Dialética, e que traz, como o amigo disse, uma reflexão sobre uma temática que, felizmente, vem criando uma série de problemas, especialmente para os jovens, no que tange a discernir aquilo que é real daquilo que é ficcional. Tá? Eu não estou conseguindo ver o amigo aqui na minha tela, não sei se o problema é meu, eu não sou muito apto nas tecnologias, mas o deputado está me vendo, né? Perfeito. Certo, então deve ser alguma coisa. Deixa eu só fixar aqui, o pessoal está entrando e perguntando qual é o tema da nossa live. Eu vou fixar aqui o tema da live: imaginação esquizofrênica. Professor, de maneira objetiva, Até apresentar aqui o nosso livro aqui, né? Quem quiser Imaginação depois consultar esquizofrênica. no Google, e também está no link aí na nossa biografia, no nosso link da biografia. Professor, eu tenho acompanhado diversas temáticas relacionadas, por exemplo, a questão do gênero. Segundo a esquerda, aqueles que defendem essa questão do gênero são, segundo eles mesmos apontam, existem mais de 100 gêneros. O senhor acha que esses ensinamentos, essa doutrinação ideológica, especialmente na sala de aula, com jovens, crianças, adolescentes, de uma forma geral, isso pode, de alguma maneira, desenvolver essa esquizofrenia? O que vem a ser a esquizofrenia? Acho que o público precisa também entender o que é isso, como é que acontece esse processo de esquizofrenia, como identificar, é possível tratar. Eu tenho visto muitos casos de violência no ambiente escolar. É claro que a violência ela é complexa, há vários fatores que podem contribuir e colaborar para o aumento da violência no ambiente escolar, diversos fatores, mas dentre esses fatores, o senhor acredita que, de alguma maneira, a ideologia esquerdista, essas doutrinações, esse choque de ordem, choque de realidade, muitas vezes passada para pessoas que não estão preparadas emocionalmente, intelectualmente, para entender e analisar aquilo que lhe é passado, isso pode gerar um choque, isso pode gerar mais dores, mais incertezas e provocar, de repente, uma atuação violenta. Eu tenho visto muita gente, inclusive, nessa onda do gênero, né? Você hoje pode ser o que você quiser, amanhã você pode ser isso, pode ser aquilo outro. Eu tenho visto crianças, adolescentes, no mundo inteiro, que têm se submetido, inclusive, a cirurgias de mudança de sexo. E, anos depois, ou logo em seguida, se arrependem dessa cirurgia, falam que tomaram uma decisão equivocada, que não era o momento, que poderiam ter esperado mais, que eles anteciparam essa decisão e muitas vezes é irreversível. Então, de que maneira esse livro traz essas experiências, de que maneira essa esquizofrenia ela pode atingir a nossa sociedade? Bem, o que eu conceituei como imaginação esquizofrênica é justamente a produção de uma imagem falsa da realidade, certo? Eu busquei, nesse conceito, associar a questão das imagens criadas de forma errônea pela militância da esquerda, né? Pelas ideologias, especificamente a ideologia comunista, com uma doença patológica que é a esquizofrenia. Claro que quando eu defino imaginação esquizofrênica, eu não estou me referindo a uma patologia, né? Mas algo que se assemelha justamente pelo grau
de danosidade que ela causa, né? Porque a esquizofrenia ela é uma desordem de pensamento e ela atua diretamente na parte cognitiva, provocando erro de percepção, raciocínio, julgamento, e isso vai incidir diretamente na compreensão da realidade. Não perceber a diferença entre o mundo real e o mundo fictício é um erro de percepção, né? E isso vai provocar necessariamente erros de raciocínio e de julgamento, entende? E é o caso da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela promove essa desordem de pensamento, esse erro de percepção, né? Ou seja, os meus sentidos mostram uma coisa e a pessoa diz que ela é uma outra coisa diferente daquilo que a minha percepção, né, diz. Então, isso é claro que isso provoca uma dissonância cognitiva, né? Ou seja, eu estou vendo uma coisa, mas a pessoa está dizendo que aquela coisa que eu estou vendo não é aquela coisa, mas uma outra coisa. Ou seja, a questão da autodeterminação vem adquirindo um poder sobrenatural, né? Ou seja, a vontade do indivíduo vem prevalecendo sobre a realidade. E é claro que isso vai gerar problemas crônicos no sentido da psique, né? Porque a questão da faculdade intelectiva, ela depende da faculdade sensorial, tá? Como diz Aristóteles, o homem é o único ser que possui as três faculdades: a nutritiva, a sensitiva e a intelectiva. Só que eu preciso da faculdade sensitiva para desenvolver meu intelecto. Então, quando surge a ideologia de gênero, ela se contrapõe totalmente àquilo que eu percebo, né? Ela cria um sexto sentido, né? Ou seja, ela cria um sentido que é ficcional, que não há em nós, entende? Então, ela vai criando essa esquizofrenia, que é a falta de percepção do que é real e do que é e do que não é, né? Enfraquecendo assim a nossa conexão intuitiva com o mundo social, onde você vai verificar uma perda da evidência natural, ou seja, a perda da objetividade. Então, a esquizofrenia, grosso modo, ela é uma crise do senso comum. Então, você imagine nossos avós, bisavós, tendo um homem e tendo que acreditar que esse homem é uma mulher, né? Ou seja, os aspectos psicológicos se sobrepõem aos aspectos biológicos e ontológicos. Então, as ideologias, elas são causa, né, formal da imaginação esquizofrênica, tendo como causa material, seguindo aí a teoria das quatro causas de Aristóteles, tendo como causa material a própria psique humana, a mente humana. É essa mente humana que está sendo manipulada pela ideologia, né, pelas ideologias de forma geral, e no caso específico, pela ideologia de gênero, no que tange a questão da transexualidade, do não binário, e todas essas coisas que nós estamos ouvindo, esses absurdos que nós estamos ouvindo aí, né? E a causa eficiente é justamente os ideólogos, né, que reproduzem isso, que criam e que reproduzem, os métodos psicológicos utilizados para manipular, né, as nossas mentes, a nova língua, né, a questão da linguagem, fruto de um nominalismo que quer criar a realidade a partir da linguagem, ou seja, a linguagem deixa de ter a sua função denotativa para ter uma função meramente conotativa, ou seja, deixa de descrever a realidade para criar uma realidade fictícia. E o pior é que querem impor isso a todos nós. Esse é que é o absurdo. Se a pessoa quer ser
se ela se acha homem, mulher, se ela se acha um gato, um leão, um leopardo, uma águia, etc., é problema dela. Agora, querer impor aos outros essa parvoíce, querer impor aos outros essa esquizofrenia, né, é um absurdo. E o absurdo maior é quando você tem todo um aparato jurídico lhe obrigando a aceitar isso de uma forma passiva, ou seja, é a chamada condescendência forçada. Você é forçado a aceitar essa parvoíce em nome de uma... De uma pauta uma, ideológica. e aí você é taxado de homofóbico, de racista, disso, aquilo, forma de constranger a pessoa, né, no sentido de ter que aceitar de qualquer forma com medo de ser taxado, de ser enquadrado como tal. Então, é uma situação extremamente difícil, o que nós estamos vivendo, é algo que inimaginável há pouco tempo atrás, mas que a gente vê crescendo, né, enormemente, e as pessoas mais afetadas são os jovens, né? São as pessoas que ainda carecem de entendimento, e aí o absurdo maior é você querer passar essa autodeterminação para as crianças, ou seja, a criança como capaz de se autodeterminar e se definir como tal, negando todo o seu ser, né? Toda a sua estrutura ontológica. Então, isso aí é o maior absurdo, e é claro que isso vai ter consequências, né, para essas crianças, para esses adolescentes e adultos, quando se tornarem, né? E para conter, e como ninguém pode viver numa realidade fictícia o tempo todo, é claro que isso vai gerar choque com a realidade atual, e aí acaba acontecendo isso você acabou de falar com relação a pessoas que se arrependem depois de ter feito cirurgias, pessoas que para conter a frustração, enveredam nas drogas, ou se suicida, ou se mutila, né? Ou se entope de remédios prescritos por psiquiatras, por psicólogos. Então, é uma situação extremamente terrível. Pois não. Essa semana, inclusive, professor, eu postei no Instagram o seguinte título: pessoas que se identificam como cães fazem protesto por direitos em Berlim. E aí, centenas de pessoas vestidas com fantasias de cães de diversas raças, pessoas, inclusive, que se submeteram a processos cirúrgicos, gastaram milhares de dólares para se parecer fisicamente com animais. E não só cães, né, supostamente, entre aspas, compareceram a esse evento em Berlim, mas pessoas que se identificavam como ursos, como ovelhas, como uma série de outros animais, compareceram a esse ato buscando a busca por direitos, né? Enfim. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Eu assisti no YouTube, faz um tempinho, uma série de reportagens de pessoas que relataram que foram expostas a esse tipo de informação na sala de aula ou em algum ambiente qualquer e que tomaram a decisão de, por exemplo, mudar de sexo. E eu fiquei espantado com a indústria que há por trás dessa esquizofrenia. E o quanto essa esquizofrenia ela gera lucro. Grandes indústrias, grandes empresários estão lucrando com a esquizofrenia coletiva. Porque imagine, pessoas relatando que foram expostas a esse tipo de informação, né? Pessoas que nasceram biologicamente meninos e que por uma pressão, né, por uma série de histórias que foram contadas, foram convencidas que eles poderiam ser alguma outra coisa que não aquilo que Deus criou de forma natural. Então, eles passam por um processo de transformação, de adaptação para uma nova realidade, passam a frequentar médicos ou profissionais, especialmente psiquiatras ou pessoas que possam ajudar a lidar
com esse processo de entendimento do que ele é, do que ele quer ser, do que ele pode ser. O que houve desses comentários foi que haviam grandes indústrias. Jorge Soros, por exemplo, ninguém consegue entender por que Jorge Soros, um capitalista, bilionário, multibilionário, o que ele ganha fomentando e financiando partidos de esquerda, ONGs, que sustentam ideias como essa, de transgênero, de pautas de esquerda. Por que ele financia no mundo inteiro esse tipo de política? Porque pessoas, e ele tem inclusive indústrias de prótese. Então, na medida que você fomenta que você pode se tornar uma mulher, ou que você pode se tornar um homem em sendo mulher, você vai vender próteses penianas, você vai poder desenvolver próteses de mama, você vai produzir medicamentos hormonais, você vai, inclusive, financiar, patrocinando, inclusive, médicos, psicólogos ou psiquiatras a direcionar a consulta, a direcionar o seu atendimento clínico para dizer não, fortalecendo essa convicção, essa ideia de que ele pode sim ser o que ele quiser. Então, é uma verdadeira indústria que vai desde a indústria farmacêutica, desde os médicos, enfermeiros, enfim, toda uma rede que passa a ganhar financeiramente para propagar essa esquizofrenia. Jornalistas, você vai no site do UOL, todos os dias, praticamente, você tem no site do UOL uma colunista que a todo momento faz reportagens, entrevistas sobre pessoas. Ontem mesmo, antes de ontem, eu estava vendo lá a poligamia, o poliamor, o poli não sei o quê, não a monogamia. E a todo momento você vê discursos que faz com que a sociedade entre em choque, né? Que as pessoas saiam daquela coisa da religiosidade, né? Que a religião é ópio, mas tudo isso é parte de um método, é parte de um processo de doutrinação ideológica para que as pessoas se tornem mais facilmente manipuláveis, se tornem cada vez mais frágeis psicologicamente, porque você, frágil psicologicamente, é mais susceptível a seguir determinadas ordens, orientações. Então, existe, a pergunta é, o senhor acredita que existe, de fato, essa coisa da indústria? Isso é ficção? Existe realmente um projeto de poder por trás de toda essa esquizofrenia para realmente implantar um comunismo, um socialismo? Existe essa... O senhor acredita nisso? Sim, claro. Não é uma questão de crença, não. Os fatos mostram isso, entendeu? Nós temos aí dois tipos de socialismo, na verdade. Nós temos o socialismo fabiano, que está vinculado mais especificamente aos ingleses, né? A uma sociologia, ou melhor, a um socialismo mais light, digamos assim, um socialismo pautado no globalismo, né, com um discurso globalista, e que tem vínculos fortes com a maçonaria, né, com megas capitalistas, etc. Então você tem aí esse tipo de socialismo que, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso aderiu, né, logo depois que teve alguns conflitos com políticos, com o PT, com o comunismo e etc. E o próprio Meirelles também está vinculado ao socialismo fabiano, ao grupo Bilderberg e etc. E você tem o socialismo marxista, que é o comunismo. Então você tem a convergência e divergência entre eles. Mas, sem sombra de dúvidas, ambos querem estabelecer o totalitarismo do mundo, mais especificamente no mundo ocidental, né? E não há uma dissociação nem do socialismo fabiano, nem do comunismo com o capitalismo. Isso é mentira, né?
Capitalismo, comunismo, capitalismo, socialismo fabiano, eles se entrelaçam muito bem mesmo. Já foi provado que não existe economia comunista. Tá? Então, há esse propósito, claro, de se ganhar dinheiro com isso, né? Mas também o propósito maior é criar uma sociedade totalitária. E para se criar uma sociedade totalitária, há necessidade de imbecilizar as pessoas, tornar as pessoas imbecis, pessoas que não conseguem, pessoas estúpidas, pessoas que não conseguem discernir o certo do errado, o feio do belo. Então, isso gera uma crise moral, estética, intelectual. Então, uma sociedade dessa, né, onde as pessoas não sabem discernir o feio do bonito, o certo do errado, né, o bom do mal, é a sociedade perfeita para que eles possam justamente manipular. Né? Sociedade perfeita. Então, eu me lembro que quando minha mãe falava que uma coisa era feia, aquela coisa o feio agregava o aspecto moral e estético. Tá? Então, quando ela falava que alguma coisa era feia, a gente já entendia que era feio no sentido moral e era feio no sentido estético. Entende? Hoje, a palavra feio, basicamente, sumiu do dicionário, como vem sumindo vários outros nomes, né? E sim, por conta dessa nova língua, né? Que já falava lá George Orwell no seu livro de 1984. Você cria um dicionáriozinho pequenininho, por quê? Porque você reduzindo as palavras, você reduz também o pensamento. Tá? E a cada palavra, o racismo. Racismo significa hoje muita coisa. Né? O que é racismo hoje? O que é racismo? Eu não tenho uma definição de racismo. Racismo é o que eles querem, é o que eles inventam. Tudo é racismo. Então, fica difícil você estabelecer uma conexão entre o símbolo, o signo e o referente. Então, a linguagem perdeu todo sentido nesse aspecto. Você não consegue mais estabelecer a relação entre o símbolo, o signo e o referente. Então, e o racismo é o exemplo mais claro dessa perda do significado e do referente. Entendeu? Porque eu não gostar de algo não significa que eu queira venha a odiar ou querer exterminar esse algo da face da terra. Entende? Eu fico imaginando os judeus ouvindo essas pessoas falando de racismo, né? Ou seja, é algo que atenta contra a própria comunidade que sofreu na pele o verdadeiro racismo. Né? Aí você vê com esse discursozinho de racismo estrutural. E racismo estrutural? Né? Nós vivemos, né, uma sociedade de um elevado grau de miscigenação. Você já viu uma sociedade de um elevado grau de miscigenação ser racista? Ou seja, você esquizofrenia mesmo, é a perda do sentido, né, da percepção das coisas real. Criar factoides, criar mitos. Eles trabalham com mitos. Mitos. Eu falo, pouco tempo atrás, um mês atrás, eu fiz um vídeo no meu canal, professor Depex, falando sobre o mito da violência policial. E tem outros vários mitos criados pela esquerda, né? Ou seja, a esquerda trabalha com mitos. Entende? Não sei se eu respondi. Bacana. O senhor acredita que essa tentativa da esquerda, especialmente no Brasil e na maior parte dos países dominados pela esquerda, eles estão tentando agora a tal da liberação das drogas? O senhor acha que existe a possibilidade e é método à esquerda combinar essa onda esquizofrênica? Porque veja que eles estão... Não é nada em doses homeopáticas. Tudo aquilo que é preciso para criar o caos na sociedade, eles estão fazendo. Né?
insegurança pública, fragilidade do Estado, fragilidade dos órgãos de segurança pública, fragilidade dos órgãos de justiça, liberação de presos, temas como aborto, a tal da laicidade do Estado. Então você perde as referências do que é certo, do que é errado, liberação das drogas, cada vez mais pessoas submetendo a esses prazeres e muitas vezes perdendo o controle, porque muita gente diz, eu só vou ali uma vez, mas com toda essa crise existencial, com toda essa crise de emprego, esse choque de realidade, eu sou homem, eu sou mulher, eu posso ser o que eu quiser. Enfim, há um choque, há uma verdadeira bomba atômica que está sendo lançada na sociedade e tudo ao mesmo tempo. Veja que no Brasil não é coincidência, já joga um aborto, quando você menos espera que você vai se recuperar, aí já libera as drogas, aí quando você vai, agora são as armas, e aí agora é banheiro transgênero. Veja que não há tempo para você analisar, e eles são tão organizados que são várias frentes, e cada um trabalhando na sua área, na sua seara, cada um criando confusão, cada um criando caos. E quando você pensa em se esquivar de um lado, pensa em se esquivar de outro, não dá tempo da gente se organizar. Então, isso é método, há uma estratégia no caos. Margaret Thatcher dizia que por onde o comunismo passa, nem grama cresce. E, de fato, a gente percebe que grande parte dos países que passaram por esse processo de liberação das drogas, dessas temáticas de ruptura religiosa e social, estão hoje vivendo aí o caos. A França é tão elogiada pela esquerda, mas hoje os altos índices de estupro na França, a feminilização dos homens, a docilização dos homens, que hoje são incapazes de proteger suas mulheres, são incapazes de proteger sua própria casa. São Paulo recentemente aprovou aí o Dia Internacional do Desarmamento Infantil, quer dizer, quer tirar desde criança, desde pequeno, os instrumentos que podem fazer com que ela tenha referências positivas de homem, de guerreiro, de protetor da família, da irmãzinha, da mãe, da cidade, do estado, do país. Tudo isso vem corroborando, né, com uma estratégia, de fato, de criar o caos. E, em cima do caos, aí vem a esquerda, com toda a sua força, com toda a sua máquina, com o seu assistencialismo, escravizando as pessoas, ora fisicamente, ora mentalmente, ora criando um ambiente favorável para que o Estado entre com programas, você é vítima, você foi, enfim, estamos aqui para te proteger, para te guiar. Então, realmente faz parte do processo de doutrinação ideológica, de implementação do comunismo, que é esse caos. Então, realmente, eu fico preocupado com essas questões. Deixa eu só atender aqui rapidamente, deve ser votação. Só confirmar aqui. Oi. Pronto. Bom, eu vou aproveitar e vou lhe respondendo. Eu percebo de que eles não esperavam o projeto de implantação do comunismo no Brasil. Tá, ele data da década de 60, né? E conseguiram eleger Lula 2 vezes, depois Dilma. Eles não esperavam que Bolsonaro ganhasse a eleição. Eles não esperavam uma ruptura. Então, eles fizeram o seu projeto revolucionário de uma forma mais branda ao longo dos anos em que Lula e Dilma permaneceram no poder. Mas com o advento de Bolsonaro e a ameaça que gerou para a esquerda, né, a questão do ressurgimento do pensamento conservador e liberal, isso fez com que eles buscassem agir de uma forma célere, tendo como primeira medida voltar ao poder, e aí utilizou do Supremo Tribunal para isso, para retornar ao poder. E retornando ao poder, agora eles vão
eles decidiram não ter nenhum tipo de receio de implementar a sua revolução comunista, né, de forma célere. É por isso que hoje eles estão bem apressadinhos no sentido de fazer com que esse processo revolucionário ele seja mais veloz, tá? E não há dúvida de que para que você mude de uma ordem para outra, há necessidade, há nesse ínter aí um momento de desordem, de caos, né? E a ordem que eles estão querendo destruir é a ordem civilizatória pautada no cristianismo, na família, né? Nos valores cristãos, no pensamento grego, no direito romano. Então, todos esses pilares da civilização ocidental estão sendo destruídos pela avalanche comunista, objetivando justamente criar a ordem totalitária, não só do Brasil, mas da América Latina de forma geral, né? E nós estamos observando justamente o avanço. Novamente, o avanço, eles avançaram bem na década de 90, 2000, depois perderam espaço, e agora está retomando novamente o espaço dentro do seu projeto de transformar a América Latina numa nova União Soviética, né? E aí tem um Fórum de São Paulo que vai articulando toda a cúpula comunista, né, com esse intento. Então, não há qualquer dúvida de que eles bem pesado. Estamos vendo uma guerra, agora não podemos ficar na defensiva, precisamos ir para o ataque. A direita, uma das minhas críticas à direita é ficar muito na defensiva. Entende? E ninguém vence guerra na defensiva. É muito raro, eu não conheço na história alguém que tenha vencido uma guerra ficando na defesa. E Tá? tem uma coisa, professor, a esquerda fez e está fazendo agora o que nós não fizemos. Veja que desde o início do governo Lula, a quantidade de decretos que eu tenho acompanhado aqui, de liberação para concessão de rádios comunitárias, explodiu de uma forma estúpida no Brasil inteiro. Na Bahia, então, no Nordeste, rádios comunitárias, que têm um alcance absurdo em muitos interiores do estado. De igual forma, rádios AM, FM, eu conheço rádios conservadoras, Brava Rádio, a própria Terça Livre, que estava durante um tempo na internet, que poderia, inclusive, ter trabalhado para estar no AM, no FM, no canal de TV fechado, aberto. Nós poderíamos ter criado estratégias para permitir que essas vozes conservadoras pudessem alcançar o máximo de pessoas. Nós nos fixamos numa bolha, nos limitamos a essa bolha e perdemos feio. E a esquerda hoje já criou aí a TV Lula, TV PT, nem Lula, TV PT 1313, canal fechado. Há uma expectativa de alcance em 50 milhões de pessoas, é muita gente no canal fechado. Fora as rádios, AM, FM, rádios comunitárias, estão fortalecendo imprensa, blogs, estão contratando para servir o governo, na seção de comunicação do governo, blogueiros, influenciadores digitais, de renome. Então, eles estão investindo pesado na divulgação dessas mídias do governo. Eu fico preocupado, professor. Por exemplo, quando a gente vê, porque Bolsonaro, quando faz uma live, dá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de público. E Lula fez uma live, deu 3 mil, 4 mil pessoas. Só que tem um detalhe, são 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas militantes que vão pegar aqueles trechos e vão fazer releases, e o UOL vai divulgar, e vários canais impresso, falado, rádio, vão pulverizar esse falar de Lula. É impressionante. Aqui no plenário, a esquerda